Fala investidor, futuro investidor. No vídeo de hoje estaremos fazendo a análise anual do ano de 2020 do Banco Bradesco. É uma nova bate-série que estamos iniciando a análise das empresas. Conforme as empresas forem liberando o seu balanço anual do ano de 2020, aqui eu vi que eu acho que é interessante da gente analisar. Eu vou estar produzindo um vídeo sobre isso. Antes da gente partir para a nossa análise, deixa seu like aí no vídeo, compartilhe para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante e possa alcançar mais e mais pessoas. Então vamos lá, vamos agora para a análise do Banco Bradesco, mas antes eu queria dizer que a conclusão do vídeo eu vou estar sempre fazendo pela ótica daquele investidor que está estudando para se tornar sócio daquela empresa, ainda não possui ações daquela empresa na carteira, e também vou estar analisando pela ótica do sócio que já possui aquelas ações na carteira e para ver como que foi o ano de 2020, para ver se ele vai continuar aportando no ano de 2021. Então, vamos lá para a tela. Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa análise do Bradesco, tá bom? E aí eu vou começar fazendo a análise, pegando o histórico até 2019, para depois a gente analisar o ano de 2020, tá bom, pessoal? Então a gente vê aqui que o Bradesco ele tem um IPO desde 1946, então bem tranquilo. A gente vindo aqui, ó, dados da empresa, a gente consegue ver o segmento de listagem que a empresa se encontra, ela é do nível de governança 1, ou seja, ela não é do novo mercado, ela possui ações preferenciais, tá ok? E o majoritário está indicando aqui, ó, Cidade de Deus, a gente confirma que ela não é uma empresa pública, tá bom? São informações que eu acho importantes, que você pode ir colocando aí nos seus critérios para ser sócio das empresas, tá ok? Depois a gente vem para a liquidez, para saber como é que está a liquidez nas ordinárias, tá bom? Então, nas ordinárias temos um free float acima de 28%, bem tranquilo, e mais de 15 mil negociações em média nos últimos 30 dias, tá ok? Vamos agora para os números, pessoal. Eu clico aqui em completo, tá bom? Eu vou estar analisando só até 2019. Por quê? Porque em 2020 nós tivemos a pandemia, foi uma crise sistêmica mundial, então os números ficam distorcidos. A gente vai analisar o ano de 2020 de forma isolada, um pouco mais ao final do vídeo, tá ok? Então, se você quiser ver a análise do ano de 2020, fica aí até o final. Então, pessoal, a gente inicia aqui, ó, banco. Não tem muito segredo, não. A gente vai direto para o lucro aqui, ó. Você vê desde 1995, né, desde o plano real, a gente até 2019, nós temos lucros crescentes. Então, bem tranquilo aqui, não precisa olhar mais nada. E aí depois, pessoal, a gente vem aqui para o índice de Basileia, tá bom? O índice de Basileia você consegue ver que ele é por volta de 16, 15, 17. O que é o índice de Basileia? É o seguinte, por exemplo aqui, ó, 2019, 16%. Isso quer dizer que a cada R$100 que o banco empresta, R$16 o banco tem esse dinheiro no caixa dela, tem esse dinheiro no patrimônio dela, tá bom? Então, o índice de Basileia aqui, o acordo de Basileia manda os bancos terem é de 11%, tá bom? Então, ou seja, o limite para o Bradesco ter de capital seria 11%, ele não pode ter menos que isso, tá bom? E se você tendo um índice de Basileia muito baixo, abaixo de 11%, você estaria fora dos padrões que o índice de Basileia exige, né? E se você tiver um índice de Basileia muito alto, então você já está ficando, já é um banco que de uma forma geral estaria emprestando pouco dinheiro, ele estaria menos alavancado. Em tese, ele teria menos retorno em cima daquele capital que ele poderia estar investindo, tá bom? Que ele poderia estar aumentando a receita, a lucratividade do banco. Então, é interessante que ele não esteja muito longe do 11%, mas e não pode estar abaixo nunca, né? Então, acho que o valor aí de 16% é bom, é bem equilibrado. É uma das coisas que, se você for fazer comparativo entre bancos, você ficar de olho para ver em relação ao índice de Basileia, tá bom? Depois a gente analisa a PDD. Não vou estar olhando 2020, tá, pessoal? Que a gente fala sobre isso depois. E a PDD, o interessante é que ela esteja decrescente, ou então esteja linear, tá bom? Mas a gente vê aqui, ó, que de 2015 a 2019, a PDD está linear, que é a provisão de devedores duvidosos, está relacionada à qualidade de crédito que aquele banco tem perante os tomadores de empréstimo, né, do banco. Então, vai estar relacionado muito a as pessoas que estão tomando empréstimo do Bradesco, elas são confiáveis para poder pagar,
tá? Então, conforme a qualidade daquele crédito que o Bradesco está fornecendo, ele vai provisionar, deixar um dinheiro guardado, caso aquelas pessoas fiquem inadimplentes, mas o Bradesco ainda tem que ter dinheiro para poder honrar os credores, né, que emprestaram dinheiro ao Bradesco, né, que fizeram aplicações no Bradesco. Então é por isso que os bancos têm essa PDD, tá ok? E por último, pessoal, é interessante a gente dar uma olhada no índice de inadimplência, tá? 3% é um índice aí bem equilibrado e a gente vê que nos últimos anos aí tá mais ou menos nessa faixa. Então, bem tranquilo aí para nesses números você se tornar sócio do Bradesco, tá? É muito bom a gente dar uma olhada nesse gráfico, tá bom? A gente vê que a cotação segue o lucro no longo prazo e claro que 2020 a gente tem a queda por causa da pandemia, né? Ah, Marcelo, mas eu estou dando uma olhada no banco agora, queria saber mais ou menos o que o banco faz, tal. A gente vem aqui, ó, a gente clica nessa opção Paz e a gente consegue vir dar uma olhadinha aqui, ó, no comentário da empresa que o moderador Eduardo aqui fez, tá? Aqui na plataforma da Basta.com. Então, pessoal, aqui vai montar aqui, vai ter o resumo, as principais informações sobre o Bradesco, tá? Então, você que está estudando a empresa agora, isso aqui é um resumo que tudo que você precisa saber vai estar aqui dentro, tá bom? Mostrando aí alguns números em relação ao Bradesco, falando aqui sobre a parte de seguros que o Bradesco tem, que é uma parte de receita muito importante para a empresa, tá ok? Fala aqui sobre as participações relevantes que o Bradesco tem nas empresas como a Cielo, a Fleury e o Odontoprev, tá? A questão da criação do Next, que é o banco digital, que eles colocaram aí para poder também pegar um pouco dessa clientela que está indo para as fintechs, né, para os bancos digitais. Então o Bradesco também fez isso, tá ok? Então aqui a gente consegue ter um resumão do Bradesco para você que está estudando aí para pensar em se tornar ser sócio do Bradesco, tá ok? E aqui a questão do índice de Basileia que eu falei, pessoal, né? Fechou aí. Agora está em 16%, né, que eu tinha mostrado. Aqui o payout eu não me preocupo muito em ver. Mas então, pessoal, isso aqui seria basicamente o investidor que está analisando a empresa pensando em ser sócio da empresa, tá? Então a gente viu aqui que IPO acima de 10 anos, a gente viu que a ON tem liquidez e a gente viu que é uma empresa lucrativa, tá bom? Então tem todos os requisitos aí para você achar se é viável a empresa ser sócio, tá ok? Eu não comentei aqui sobre dívida porque banco não possui dívida por causa do modelo de negócios dela, tá bom? Então é isso em relação ao Bradesco. Vamos pegar aqui o ano de 2020, tá? 2020, como é que o Bradesco se comportou em 2020, tá bom? Então, aí a gente já tem aqui o comentário anual do próprio Eduardo, tá ok? E eu vou acrescentar aqui algumas coisas. Mas vamos lá, pessoal, 2020 temos a pandemia, tá? Temos a pandemia. Claro, aqui a pandemia ela foi grossa aí mais ou menos até o penúltimo trimestre, né, de 2020. E agora, pessoal, o banco aí ele meio que começou a voltar nos números do último trimestre de 2019. Então é como se tivesse as coisas voltando à normalidade, tá bom? Então, você vê aqui que no último trimestre o lucro já cresceu 35% frente ao trimestre anterior, tá? 6,8 bilhões. Então, é como se a economia já estivesse retornando aí um pouco, tá? Deixa eu ver mais aqui que a gente pode estar falando. Carteira de crédito expandiu 3%. Tal. A PDD, pessoal, em 2020, ela de fato aumentou, tá? Isso aqui não tinha como fugir. O lucro vai cair por causa da pandemia, é claro. E a PDD também vai crescer, porque assim, apesar da inadimplência ela não ter mudado muito, tá? Aqui, ó, na verdade a inadimplência nos últimos 90 dias acabou diminuindo aí, mas é porque o pessoal fez renegociação, aumentou o prazo, né? Renegociou tudo. Então, assim, conseguiu manter a inadimplência em números muito bons, tá? Então, isso foi muito importante. Ó, a inadimplência caiu aqui nos últimos 90 dias, tá? Seguindo, a atividade de seguros de fato caiu, o que seria algo, né, muito que a gente já se esperava, né? A contratação de seguros está muito atrelado à questão da força da economia, né? Então é natural, como a economia caiu, o pessoal parou de comprar carro,
então consequentemente parou de fazer seguro de carro, ou se já tinha seguro de carro, a renovação talvez eles não fizeram, porque teve que cortar despesa, então o seguro é uma das coisas que o pessoal corta despesa. Obras, o pessoal parou de ter menos obras, né? Parou de ter grandes investimentos que poderiam ter seguros atrelados, então a contratação de seguro está muito atrelada a como a economia está andando, então é natural que a receita dos seguros tenha caído também, tá, pessoal? Um ponto muito positivo no Bradesco foi que as despesas operacionais caiu, tá bom? Caiu 5% em relação ao ano anterior. Isso é muito importante porque cortar custos sempre é bom para a empresa. Sempre é bom para a empresa cortar custos, né? E agora você está tendo mais a questão da entrada digital, as empresas, né, os bancos estão fechando agências. Então o Bradesco está muito na frente em relação a cortar despesas, o que já deu para segurar um pouco essa questão durante a pandemia também, isso foi muito importante. Aqui ele fala sobre o índice de Basileia, que está em 15,8%, mais ou menos aquilo que eu tinha comentado, né? E aí, para fechar, né, falando aqui da pandemia, o operacional ele foi afetado, é claro, né? Teve que aumentar a PDD, consequentemente o lucro cai por causa disso, né? Mas no último trimestre, os níveis estão já meio que voltando em relação ao trimestre de 2019. Então a expectativa é que, claro, se a gente não tiver um revertrés muito grande aí em relação à pandemia, né, uma terceira onda dependendo, tudo indica que a economia vai se retornar aos poucos e o Bradesco já está caminhando muito bem nesse sentido, tá bom, pessoal? Então, para a gente finalizar aqui, que eu comentei, você está estudando agora para se tornar sócio do Bradesco. A gente fez a análise grossa aí até 2019, números muito fortes aí, então eu acho que tem todos os dados viáveis para você se tornar sócio, tem que ver se vai entrar nos seus critérios, tá bom? E 2020 a gente analisou aqui com a ótica de que tem a pandemia, então você tem que levar isso em consideração, não é, caiu o lucro, eu não vou comprar mais essa empresa. Não, você não pode ter essa visão fechada, simplista nesse formato, tá? Tudo vai ficar distorcido por causa da pandemia. Então, por isso que eu analisei o ano de 2020 de uma forma isolada completamente, tá bom? A gente tem que sempre levar crises sistêmicas em consideração. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo de análise de empresas que a gente vai estar fazendo aqui dentro dessa nossa bate-série, tá ok? Que estamos iniciando hoje. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se ficou faltando alguma coisa, se tem algum dado, algum indicador aí que você não conhece, para eu estar sempre trazendo aí mais conteúdo voltado para essas suas dúvidas, tá bom? Agora, no final do vídeo, vai aparecer 2 indicações aí que o próprio YouTube vai estar te fazendo, tá ok? Tenho certeza que ele vai te ajudar na sua jornada rumo à tranquilidade financeira. Um abraço.